Saúdo as minhas irmãs, de suor, papel e tinta, fiandeiras, guardiães, ao tecer o embalo da rede rubro-lilás, no mar da palavra escrita voraz. Saúdo as minhas irmãs, de suor, papel e tinta, fiandeiras, tecelãs, retratos do que sonhamos, retratos do que plantamos, no tempo em que a nossa voz era só silêncio. Graça Graúna, Retratos. Olá, sou professora Rosa Tenório, sou professora da UPE, atualmente ensino na ESEF, mas sou oriunda do campus Garanhuns, professora de História. Lá desenvolvi durante muito tempo atividade, trabalho com história de mulheres, história de gênero. Esse trabalho, esse grupo de estudo rendeu muitos frutos, como artigos, TCCs e um trabalho específico que foi um trabalho de extensão, uma atividade de extensão que nós desenvolvemos em parceria com a Secretaria da Mulher. E aí, então, nós fizemos em 3 escolas da rede municipal, elencadas pela Secretaria da Educação. Trabalhamos com alunos oriundos dos 8º e 9º anos. E o nosso trabalho era sobre a quebra, a desconstrução do machismo através da educação. Foi um trabalho muito gratificante, mas que ele não surgiu por um acaso. Na verdade, estudar as mulheres emergiu para mim como uma curiosidade e uma necessidade a partir da minha pesquisa de mestrado, onde eu investiguei história de mulheres na década de 50 em Brejão. Um trabalho com narrativas de si, minha metodologia. E essas mulheres, elas viviam em Brejão, que era uma cidade distante de Garanhuns, cerca de 23 quilômetros, muito próximo. Na época era pertencente a Garanhuns, não tinha ainda autonomia, mas que vivenciou um grande fenômeno, o ciclo da produção de café. Café este que, por causa dele, Garanhuns ganhou trem, que era justamente para escoar o café para o exterior, esse café era escoado para a Europa. E em Paris houve um concurso de café, inclusive concorreu o Paraná, que era um grande produtor de café na época, e Brejão ganhou como melhor café em aroma e em sabor. Tanto é que Paris tinha o famoso Café Brejão, um botequim com esse nome. Bem, esse era o pano de fundo apenas para a gente investigar a história de mulheres numa sociedade machista, coronelista, autoritária, como essas mulheres ruralistas, como essas mulheres conseguiram imprimir a marca delas naquela sociedade, o que Michel Foucault chama de estética da existência, como elas vivenciaram a verdade delas naquela sociedade. Bem, essa pesquisa nos levou a imaginávamos que nos depararíamos com mulheres submissas, era o nosso pressuposto, mas nos deparamos, na verdade, claro que em alguns momentos todas foram vítimas das ventosas do machismo, mas foram histórias de vidas de mulheres muito fortes, de mulheres que imprimiram realmente sua marca naquela sociedade, inclusive na criação, na educação daquele povo. E da economia que mobilizou todo o agreste. E aí, então, diante disso, a gente se depara com a história como um todo, a violência, esse silenciamento, e esse silenciamento, ele se deu ao longo do tempo. A história ela é devedora às mulheres, porque ela trata que o homem criou a roda, o homem criou o arado, o homem descobriu o fogo. Para as mulheres, foi reservado somente o espaço do oikos, que era do lar. Era apenas de procriar, de ter os filhos e de criá-los. A polis, que era o espaço público, como é chamado pelos gregos, o espaço político, as mulheres não tinham direito a voto, direito a determinar nada na sociedade.
e historicamente elas foram então apagadas. E agora, em plena Covid, como é que estão as mulheres nos diversos tipos de violência e uma específica que é a violência doméstica? Então, nos inquietou saber como estão as mulheres que sofrem violência diante dos seus agressores 24 horas com eles dentro de casa. A casa da gente que se tornou lugar de proteção contra o vírus e essas pessoas como estão vivendo essa situação. Então, a pesquisa, encontramos um texto, Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19, foi publicado em 19 de abril de 2020, um artigo escrito pela equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma equipe de 6 pessoas, é esse documento aqui. E esse texto, ele começou investigando como na Itália, no início de março, que foi quando começou o descontrole grande da pandemia, o mundo voltado para a Itália, como o que estava acontecendo na Itália. Então, a Itália, ela divulgou, através do Comitê Parlamentar de Violência contra as Mulheres, que a violência lá, o registro de denúncias caiu em 43%. O que é que acontece com isso? Não é que houve menos violência, é que as mulheres tiveram dificuldade de conseguir se expressar, de conseguir se desvencilhar do agressor para fazer a denúncia. Com isso, a ONU orientou a que os países criassem sistemas de proteção. Então, por exemplo, a Itália criou o telefone rosa e outros sistemas foram criados. A ONU sugeriu, por exemplo, criar sistema de atenção nas redes de supermercado e de farmácias para observar a situação dessas pessoas. E no caso do Brasil, o que é que esse grupo fez? Eles dividiram em 2 sessões. Na primeira sessão, eles investigaram como foi que aconteceu. Eles investigaram 6 estados que facilitaram a pesquisa. Na verdade, foi por isso que foram eleitos para a pesquisa. Foi o Acre, São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, para se verificar o que aconteceu. O que a pesquisa constatou foi o mesmo que aconteceu na Itália. Houve um aumento de violência, de feminicídio, mas houve uma diminuição substancial na justiça, nas medidas protetivas, nas denúncias, nas ligações 190 em relação à violência contra a mulher. No segundo momento, na segunda sessão, foi que eles fizeram, eles foram investigar na internet, porque eles pensaram assim, a violência, essas mulheres estão em casa, mas todo mundo está em casa, então os vizinhos devem escutar. E aí, então, eles elencaram o Twitter, porque, segundo eles, o Twitter é onde as pessoas se expressam com mais abertura, mais espontaneidade. E aí, então, eles foram investigar no Twitter o que era que estava acontecendo em relação a essa pandemia. E aí eles pegaram, vou citar aqui 2 relatos, por exemplo. Um deles os vizinhos estavam brigando e ele bateu na mulher. Eu não consigo ouvir isso e não senti vontade de chorar. Parece que eu sinto na pele tudo o que ela está sentindo. Outro relato diz, gente, os vizinhos estão brigando e a mulher dele está berrando. E estou preocupado porque está bem pesado. Eu vou ficar com o telefone da polícia ao lado. Então, diante dessa situação, eles observaram o seguinte, o que eles constataram, o que eles fecharam desse contexto todo, foi que o que eles precisariam fazer é sensibilizar essas pessoas a que façam a denúncia. O texto é muito interessante, ele traz muitos dados, coleta de dados, e é muito interessante, e eu indico essa leitura, como também essa preocupação em relação a esse contexto dessas mulheres que estão silenciadas, estão dentro de casa sofrendo violência física. Universidade de Pernambuco,
O conhecimento a serviço da vida.